Ok, estamos de volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades, que trata de um problema de saúde sério, que é a AIDS e a forma como ela hoje, 37 anos mais ou menos depois do surgimento daquela primeira onda, se manifesta hoje num grupo, não que ela não atinja os outros, acredito que ainda esteja presente, mas existe uma prevalência hoje num grupo especial, é isso, doutor? Sim. Você tem que sempre considerar o local que você está analisando, né? Então a gente vê assim nas cidades grandes europeias, é nítido o perfil de transmissão sexual, acompanhado às vezes em um que outro lugar, transmissão por uso de droga. Saindo do cenário da Europa, indo por exemplo para o Canadá, mais especificamente a Vancouver, lá o grosso é usuário de droga injetável, mas também tem os HSHs, homens que fazem sexo com homens. Aqui no Brasil é nítido hoje que a epidemia está crescendo para trás e para frente, quer dizer, atingindo faixas etárias mais baixas e gradativamente mais altas. E aqui em Santos, como a gente tem o dobro da média nacional de idosos, em relação ao resto de todo o país, 20% em média contra 9% e 10% no resto do Brasil, é nítido também a expressão importante na terceira idade. Programas de socialização de idosos, as pessoas se aposentam, vêm para Santos, e ao contrário do que muita gente pensa, os idosos também amam, vão a bailes, transam, não se protegem. E também o advento de alguns medicamentos que otimizam o desempenho sexual. Eles têm mais dificuldade para o uso de preservativo. É nítido sempre, eles informam que às vezes quando eles conseguem uma ereção na hora de colocar a camisinha, eles perdem aquela ereção, então acabam às vezes transando sem a camisinha. Então sexo seguro é bom e sexo não seguro é muito ruim. Então a gente tem que sempre analisar aos pedaços, porque não há uma forma de crescimento da epidemia uniforme, nem no nosso país, tem dimensão continental, como nos outros lugares. Na África subsaariana, por exemplo, a transmissão é nítida, tanto heterossexual quanto entre Hs e SHs, mas muito mais transmissão heterossexual por sexo desprotegido, né? E, enfim, você tem que sempre levar em consideração aonde você está analisando. Você falou do aumento da faixa etária suscetível à doença e dessa redução. Porque você pode pensar assim, esse pessoal da velha guarda vem de uma época em que o uso de preservativo não era uma prática. E eles se sentiam, de certa forma, não ligados àquela doença. Eles não conseguem entender, eu acho, né, que aquilo os acometa. Mas e o jovem? O jovem, ele primeiro aumentou a sensação de invulnerabilidade. Ele acha que hoje a doença tem respostas terapêuticas adequadas, que ninguém mais morre do vírus HIV. Perderam um pouco do medo e isso aumenta. Aliás, o jovem, ele se acha invulnerável. Ele pega um carro em alta velocidade por uma avenida na costa e acaba se defrontando com um poste, se mata os amigos que estão com ele e tudo mais. Então essa sensação de que é um super-homem, essa coisa ela atrapalha muito, junto com a falta de informação cotidiana sistemática e programática, né? Eu fui coordenador de DST-AIDS aqui em Santos 8 anos, durante 2 mandatos do prefeito Beto Mansur, e trabalhamos muito a questão de prevenção. Já herdamos um programa muito bom e trabalhamos muito a questão de prevenção. Então, os jovens hoje eles estão mais expostos, primeiro porque caiu muito a questão da prevenção de forma sistemática a partir do próprio Ministério da Saúde do Brasil. Isso é nítido nos últimos 10, 12 anos. Menos campanhas e menos programas. A campanha ela é legal, ela maximiza a informação momentaneamente, cria um pano de fundo, mas o cotidiano é importante. Santos teve uma experiência notável nesse sentido, que era o AIDS nas escolas do município. Em parceria com a Secretaria de Educação, a gente treinava professoras e multiplicadores entre os próprios alunos e tinha um programa sistemático, cotidiano, repetido ano a ano, e a gente chegou em números absurdamente importantes que os jovens de Santos mais novos, isso fazia-se no segundo grau, a partir de 12, 13, 14 anos, e a partir principalmente dos 14, onde o
o ECA, o Estatuto do Menor e do Adolescente, ele permite que você trate dessas questões de forma total e oferecendo preservativo e tudo. Os jovens de Santos passaram a usar preservativo na primeira transa na ordem de 80 e poucos % deles, contra 30 e pouco antes da aplicação dessa ação sistemática. E contra 40 e poucos % na média, se você fizer uma enquete e perguntar quem usa preservativo, você vai ter um número afirmativo no sexo masculino em torno de 40%, nas mulheres de 20 a 30%. Tá? E a gente sempre faz uma pergunta: quem usou preservativo na última transa? E esses questionários são feitos de forma anônima, e aí você percebe que uma grande parte não usava preservativo na sua última transa. Isso tudo foi colocado, isso foi discutido em grupos de trabalho com os estudantes das escolas do município e levou a um número, depois de um tempo, aplicando questionários e tudo mais, de 80% iniciando sua vida sexual, independente da idade que fosse, usando preservativo. Então, isso demonstra que uma ação cotidiana repetitiva tem efeito. O que não dá são ações isoladas, só a campanha não resolve. Essa coisa de distribuir camisinha que acaba pisoteada e nas lixeiras durante bailes de carnaval, durante o carnaval liberal na Praia do Gonzaga, ou em campo de futebol que vira balão de gás, tipo hoje o Santos está jogando, se distribuir camisinha ali na porta vai virar balão de gás na Vila Belmiro, entendeu? Isso não funciona positivamente, então tem que ser uma ação coordenada. Aliás, é uma ótima proposta para uma universidade como a de vocês, entendeu? Trabalhar essa questão da prevenção aqui dentro. Sim. Tem estratégias para isso, elas são factíveis, são baratas e acessíveis. Esse dado é muito importante. Como o doutor falou, a questão do jovem, o Ministério de Saúde ele apontou que a região sul e sudeste são as que mais têm o número de infectados. E essa parcela de maior número é de jovens e adolescentes, ali que varia entre 15 a 29 anos. Então, essa parcela tem sofrido com isso e Santos tem refletido isso também, né? De acordo com um grupo de apoio à prevenção à AIDS, o GAPA, Baixada Santista, a maior incidência é de jovens. Por exemplo, neste ano, de janeiro a setembro, foram registrados 90 novos casos e a maior parcela é de jovens. Então, doutor, a pergunta que fica é, será que a doença não tem causado mais espanto à nossa geração? Será que existe uma falta de interesse, sendo que o acesso à informação está disponível? Talvez ele tenha que dar uma resposta agora que seja chave para a sua pergunta. Mas não vai fazer isso agora porque a gente vai para o intervalo e volta no terceiro bloco com o Dr. Ricardo Aide falando sobre AIDS.